Olá, estamos iniciando aqui mais um vídeo e eu quero falar para você a respeito do seguinte assunto: fazer xixi de pé ou sentado? Lógico, estou falando isso para homens. Mas antes de mais nada eu quero pedir para você que deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e se gostar desse vídeo, compartilhe, ok? Vamos lá então e vamos sem demora já falar a respeito deste assunto que eu gostaria de falar para você. Olha, quero te dizer algo muito interessante. Deus fez a pingola, mas o diabo fez a pontaria. É terrível, né, você perceber o quanto que a mira não funciona na questão de se fazer o xixi. Como vai se fazer o xixi em pé, e eu estou dizendo principalmente dentro de casa, é uma tragédia. Traz para as esposas, para a mãe, para as irmãs, que muitas vezes tem que limpar a casa, algo terrível, porque o homem nunca acerta a pontaria adequadamente. Sempre que ele vai fazer xixi, e há momentos que parece que tem 3 jatos ao mesmo tempo, um acerta a tampa do vaso, o outro acerta o cesto de lixo e o outro acerta dentro do vaso normalmente. Mas ainda quando está finalizando isso, ainda acontece de acertar até o dedão do pé. Você já parou para pensar que coisa terrível? Eu nunca dei muita importância para isso até o momento que eu tive que limpar os banheiros de casa. A minha esposa sofreu AVC, como talvez você já sabe, e como ela ficou paralisada, pandemia, e sozinho dentro de casa, eu tive que me virar. E eu passei a perceber algo que eu não percebia com a intensidade que eu percebo. Como que fica, às vezes, ao redor do vaso, respingo de xixi. Primeiro, pela força do jato, que espirra e cai fora. Segundo, porque muitas vezes a pontaria realmente falha. E principalmente quando você levanta de manhã, ele não sai com um jato apenas, ele sai às vezes com 2, 3 jatos diferentes, que você mira um dentro do vaso e os outros nunca vai na mesma direção. Ele sai em direções diferentes e termina acertando tudo dentro do banheiro, sujando tudo, deixando um ambiente totalmente desagradável. Mas há uma questão que não é fácil de convencer o homem a fazer um xixi sentado. E eu estou dizendo isso realmente dentro da sua casa, na sua residência, ou quando você vai visitar alguém e usar o banheiro, faça sentado. Por quê? Porque você não vai fazer xixi fora do vaso. Lógico que você em viagem, postos de gasolina, não dá para poder sentar naqueles vasos, porque aquilo ali é complicado, cheio de bactérias, micróbios, viroses, né, vírus, então não dá para sentar, você vai fazer de pé. E quando tem aqueles que é específico mesmo para fazer de pé, ótimo, melhor, porque ali está mais perto, dificilmente você erra a pontaria, mas é como eu disse para você, se Deus fez a pingola, o diabo fez a pontaria, porque a pontaria é terrível, erra muito mesmo a direção e nunca sai aonde queremos. E isso não importa, é criança, é adolescente, é jovem, é adulto, é idoso, todos têm dificuldade com a pontaria. É uma arma que ele usa todo dia, mas não acerta o alvo sempre. Erra muito. De manhã, principalmente, parece aquelas mangueiras, né? Que você abre a torneira e ela está solta e a ponta dela fica jogando água para todo quanto é lado. Assim também é o xixi. Ele sai de uma forma que é terrível, molhando tudo, sujando tudo, deixando um odor terrível que dá nojo para as pessoas que vai fazer a limpeza depois. Então pense bem nisso e reflita com você. Eu ouvi já muitas brincadeiras de homens dizer que as mulheres às vezes reclamam, quer que eles fazem um xixi sentado no vaso, e eles dizem, olha, elas falam isso porque elas não têm, porque se elas tivessem elas também faziam de pé, porque é muito mais confortável. Não, não é isso, é porque verdadeiramente fica uma imundícia o banheiro. Agora que eu tenho que limpá-los toda semana, mais de uma vez, eu percebo que mesmo sendo um só homem dentro de casa, se eu ficar fazendo ainda xixi de pé, traz muito mais dificuldade, suja muito mais e mais vezes precisa estar limpando, passando desinfetante, passando algo que deixa um cheiro mais agradável, porque aquilo é terrível.
estou usando a palavra terrível várias vezes, mas é isso mesmo, é muito terrível. Então pense um pouquinho nisso e reflita para ajudar sua esposa, para ajudar sua mãe, para ajudar suas irmãs, que às vezes são elas as responsáveis para limpar a casa e às vezes limpar os banheiros. Não custa nada você sentar no vaso, fazer o seu xixi sossegado. Você não vai fazer o número 2 sossegado, sentado, vendo ainda ali o celular, mandando ainda zap ali pro pessoal sentado. Então aproveita também na hora de fazer o xixi, descansa um pouquinho mais, fica uns minutinhos mais ali sentado no trono e faça dessa forma, manda zap para todo mundo que você quer ali, só não manda áudio, porque se mandar áudio fica complicado, né? Mas o zap ali, os textos você pode mandar à vontade que não vai ter nenhum problema, ok? Pense nisso, reflita sobre isso. E eu queria também falar um pouco sobre o termo utilizado aqui, né? Pingola. Nós sempre usamos esse termo dentro de casa, desde que meu filho nasceu, só tenho um filho, homem, e então para que conversássemos com ele, ensinássemos, nós passamos a usar esse termo dentro de casa. Eu e minha esposa sempre usavam esse mesmo termo. Não era um termo comum, eu não ouvia isso sendo utilizado na maioria das famílias, pelo menos eu nunca ouvi, né? Eu via que as famílias falavam diretamente, né, um nome popular, né, do pênis. Mas a gente sempre usou o termo pingola. Agora também meu filho e o filho dele, que foi o primeiro, o Vitor, que nasceu, também usou os mesmos termos. Ele e a esposa dele usavam o mesmo termo. E não é muito comum a gente ver isso, né? Se você for pesquisar na internet, você vai descobrir, né, que pingola significa pênis, mas também significa pinga, significa taças de vinho pequeno, então tem vários significados. Mas eu nem sabia desses outros significados. Antes de fazer o vídeo, falei, deixa eu dar uma pesquisada, porque a gente sempre utilizou com esse pensamento, né, de que realmente pingola significa pênis, né? E eu falei, mas vai que tem outros significados e eu não sei agora, não estou me lembrando, porque o único significado que eu me lembrava era esse. Aí fui pesquisar e encontrei isso, pinga, taças de vinho pequena, e então é chamado dessa forma, com essa terminologia, né, pingola. Mas, na verdade, sempre utilizamos dentro de casa esse termo para ensinar a criança, né, para não falar um palavrão, para não falar algo muito que é popularmente chamado lá fora, né, para não criar esse hábito, né? Então ensinamos ele dessa forma. Então a gente falava isso dentro de casa. Como só tivemos um menino, né, então foi tranquilo para nós. Agora dentro de casa, onde tem famílias, tem menino, tem meninas, cada um vai saber como direcionar isso aí muito bem, né? Mas é isso. Eu gostaria que até a princípio, né, os próprios pais pudessem pensar nessa questão e refletir um pouco. Ensinar o filho que fora, lá, se ele vai fazer na rua, se ele vai fazer na calçada, se ele vai fazer no chão, faça de pé. Se ele vai fazer em um posto de gasolina, faça de pé. Mas se ele vai fazer dentro de casa, sente. Faça sentado, que é mais tranquilo, não suja, não dá trabalho, não causa mais trabalho para aquele que tem que cuidar e limpar de um ambiente doméstico, de um banheiro. É ruim, né? Já imaginou, né? Acontecer principalmente para adulto, criança é justificável, mas imagina o adulto, ele acaba de usar, respinga tudo, molha tudo ali com o xixi, e ele daí a pouco chega uma visita e vai utilizar, ainda imagina se a visita é feminina, e vai utilizar o banheiro e vê aquela situação, toda a borda do vaso molhada, o chão molhado de xixi, causando nojo, e a pessoa ter que fazer uso de um banheiro, né, público daquela forma. Porque se tem dentro de casa a suíte, onde tem um banheiro particular, mas a gente termina usando muito mais o público, porque está mais próximo ali de cozinha, de sala, essas coisas, do que às vezes o da suíte. Então é complexo. Então é bom que pense nisso, reflita nisso e haja dessa forma. E tem uma outra questãozinha. Você já parou para pensar que além da gente sujar o vaso, as bordas do vaso, a tampa do vaso, o cesto de lixo que fica do lado, às vezes espirra até mesmo no papel higiênico que está pendurado, ainda termina sobrando alguma coisa para cueca. E o mais complexo ainda é você imaginar que o sujeito, às vezes, a esposa está lá no quarto, esperando para aquela noite, né? Tá pro tchan, 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 né? E, de repente, chega o sujeito com aquele sorriso, porque ele não percebeu. Ele fez o xixi, né? Chacoalhou o negócio, e quando ele chacoalha o negócio, ainda espirra para muitos lugares, nunca dentro do vaso,
né? Porque quando chacoalha, não sabe para onde que vai aquelas gotas de xixi. E aí ele entra para dentro do quarto, né, com aquele sorrisão, né, com aquela expectativa do que vai acontecer. A esposa bate os olhos naquela região e o que ela vê? Uma mancha de xixi na cueca. Meu querido, já era. Ela apenas vai fazer com desencargo de consciência para você não criar nenhum atrito, não ficar nervoso, não discutir, nem brigar. Mas vontade já era, acabou, né? Porque o que ela está vendo ali? Que mais um problema, uma cueca que ela vai ter que lavar melecada de xixi. É complexo, né? Pense um pouquinho, reflita sobre isso. Mas eu quero te pedir para você, por favor, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe se você gostar. Eu sei que muitos homens poderão não achar muito legal esta minha fala, mas eu quero dizer para você que eu estou falando isso de uma forma brincalhona, mas séria também, para pensar e refletir. Porque quando é a gente que vai fazer a limpeza, isso faz sentido. Quando não é, não estamos nem aí, né? Nem ligamos, não somos nós mesmos que vamos limpar, então quem for limpar lá que se vire. Mas não é assim que a gente deve fazer. A gente deve pensar no outro. Tudo aquilo que nós não queremos que façam para nós, não devemos fazer para o outro. É o que diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz exatamente isso. Aquilo que queres que os homens vos façam, façai vós primeiramente a eles. Ok? Fique com Deus e um shalom. De Calçados, você tem a liberdade para escolher o seu estilo. Estamos com muitas novidades na moda Caltrim para você e toda a sua família. Clínica de Calçados, há muitos anos em Umuarama, trabalhando com dignidade e qualidade. Clínica de Calçados, agora em novo endereço, muito mais ampla e moderna. Estamos na Avenida Paraná, esquina com a Rua Cambé. Fone 3623-3986. Consultório de Psicanálise e Iridologia, Dr. Luiz Caetano. Se não quiser adoecer, fale de seus sentimentos. Emoções e sentimentos que são escondidos, reprimidos, acabam em doenças como gastrite, úlcera, dores lombares, dor na coluna, estresses, depressão, doenças psicológicas. E com o tempo, a repressão dos sentimentos degenera até em câncer. Agende uma terapia pelo fone 3676-4312 ou 99-33-37-77. Telefone da Oi, Avenida Brasil, 3236. Fundos da Segunda Igreja Batista, Cruzeiro do Oeste. Faça economia na Rede Farma de Umuarama. Orientação com profissionalismo na compra do seu medicamento. Ao aviar a sua receita médica, procure a Rede Farma, que também é farmácia popular, com remédios gratuitos e descontos especiais. E farmácia de manipulação, com preços ao seu alcance. Rede Farma de Umuarama, sempre mais para você. Fone 44 3622 2078.